Vamos falar um pouco sobre nódulos de pregas vocais. Eu sou o Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Para mais informações, acesse os contatos aqui abaixo. Os nódulos de pregas vocais são lesões consideradas a lesão benigna mais comum, né, das pregas vocais, é o famoso calo de prega vocal, calos vocais, e ele é comum em pessoas que precisam, profissionais da voz principalmente, que precisam falar muito, que têm o uso abusivo da voz. E o que são realmente esses calos? Os calos nada mais é do que um espessamento, né, do epitélio de revestimento, então é uma lesão mais superficial que geralmente acomete no terço anterior, entre o terço médio e o anterior da prega vocal. Geralmente são bilaterais, né, eles têm essa característica de serem simétricos e tem muita relação com abuso vocal. Então tem relação com o estresse mecânico, né? O fato de você falar muito, falar mais alto, gritar, isso pode ser considerado sim um fator de risco importante para desenvolver nódulos, calo de prega vocal. Além do fator mecânico, né, o tamanho da prega vocal influencia bastante na gênese, no surgimento desse tipo de lesão. Então, essa lesão é comum em crianças, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, aquela criança que está naquela fase de autoafirmação, que fala mais alto com os colegas e grita para brincar, e grita para jogar bola, e grita para brincar de queimado. Então, eles terminam tendo essa tendência de falar e gritar mais, termina desenvolvendo os nódulos de prega vocal e é mais comum em mulheres, né? Então, na fase adulta, é muito comum, é muito mais comum você encontrar esse tipo de lesão em mulheres do que em homens. E por que isso justifica isso? A proporção, o tamanho das pregas vocais influencia diretamente na formação desse tipo de lesão. Tanto é que quando a criança do sexo menino, né, do sexo masculino, quando tem esse tipo de lesão, uma das condutas é, olha mãe, vamos esperar ele crescer, né? Quando ele crescer, o tamanho, a proporção da laringe dele vai aumentar e, consequentemente, esse tipo de lesão some sem precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento. Falando em tratamento, quais são as opções de tratamento que a gente tem para nódulos de prega vocal? O tratamento de nódulos de prega vocal, ele envolve principalmente o que a gente chama da terapia de voz. Fonoterapia, terapia fonoaudiológica para tratamento da voz. Esse tipo de tratamento resolve em torno de 90% dos casos de nódulos de prega vocal. Então, esse tipo de lesão, que é considerada a lesão benigna mais comum da prega vocal, é uma lesão que se resolve clinicamente, sem precisar de cirurgia, na sua grande maioria. Falando ainda sobre a possível origem dessa lesão, a gente já falou que tem relação com o estresse mecânico, o abuso vocal, falar muito alto, falar por muito tempo, e tem algumas profissões que terminam sendo mais favorecidas, mais comuns encontrar esse tipo de lesão, como professor, por exemplo. E isso pode vir associado a outros fatores. O que é que acontece? Geralmente o paciente tem uma sensação de cansaço vocal, de fadiga vocal, e a voz começa a falhar. Então, uma rouquidão que começa geralmente intermitente e depois ela se torna persistente. E uma característica é a aspereza da voz. Isso é bem característico de nódulos de prega vocal, tá? Além disso, o paciente chega com a queixa, por exemplo, quando é paciente cantor, doutor, eu estou com muita dificuldade de atingir aquelas notas mais altas, né? Pacientes mais comuns que não exigem estar falando com essas notas mais altas, né? Ou cantando nessas notas mais altas, ele chega com a queixa também de, doutor, eu estou com dificuldade de falar com um tom de voz mais baixo, eu tenho que sempre forçar um pouco mais para minha voz conseguir sair. Esse também é um dos sintomas relacionados aos nódulos de prega vocal. E geralmente, associado a esses outros sintomas que eu acabei de falar, o paciente costuma se queixar de a sensação de garganta arranhando. Durante a avaliação na consulta, a gente termina direcionando a anamnese, a entrevista, para saber se ele tem outros sinais e sintomas relacionados ao aparelho digestivo, como, por exemplo, dispepsia, sensação de empachamento, sensação de regurgitação, sensação de bolo, pigarro na garganta, que faz a gente pensar no refluxo faringolaríngeo, que é considerado um dos fatores de risco, assim, um fator associado aos nódulos de pregas vocais. É aquela acidez do estômago que termina refluindo
para a região da garganta, da laringe como um todo, e isso sim tem sido considerado um fator de risco para desenvolver esse tipo de lesão também. Assim como outros tipos de alergia ou exposição a alguns agentes inalatórios também podem ter relação com a gênese, com o surgimento desse tipo de lesão. Quando fala de tratamento, o principal é fonoterapia, mudanças de hábitos vocais, ajustar, né, a forma do paciente falar, ajustar a forma, muitas vezes se é professor, adaptar equipamentos de amplificação sonora, a caixinha de microfone com a caixa de som amplificadora, isso ajuda muitas vezes a diminuir esse trauma vocal e, consequentemente, resolver essa questão dos nódulos e prega vocal. Quando precisa de tratamento cirúrgico, né, que é a minoria desses casos, então são pacientes que fizeram a fonoterapia e tiveram falha no tratamento, esses pacientes têm indicação de fazer a fonomicrocirurgia, que é a microcirurgia de laringe, que é uma cirurgia muito delicada, em que a gente faz a raspagem, a gente faz a retirada desse espessamento, né, das pregas vocais para deixá-las alinhadas, retificadas e, consequentemente, melhorar o fechamento glótico, melhorar o contato entre uma prega vocal com a outra e, assim, melhorar a qualidade vocal e resolver os nódulos e tratar, em definitivo, os nódulos de prega vocal. Então, toda vez que eu converso com o paciente sobre esse diagnóstico e preciso levar esse paciente para o centro cirúrgico, eu explico a ele: você precisa entender a origem do seu problema. Por quê? A gente vai lhe operar, você vai ficar bem, mas se continuar falando muito, se continuar gritando para falar, se continuar, né, tem gente até que diz que muitas vezes esse problema tem relação com a personalidade, né, ou até mesmo com o costume familiar, aquelas famílias que todo mundo fala gritando, todo mundo fala mais alto. Então, se você continuar com os hábitos vocais inadequados, há uma grande chance de alguns meses depois da cirurgia voltar a ter os nódulos de pregas vocais novamente. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e familiares e lembre também de fazer sua inscrição aqui no canal. Podem seguir a gente também lá no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir esse próximo vídeo aqui, que é muito interessante para o seu caso.